Opa, pessoal, aqui é Mike. Tudo bom? Graça e paz. Eu estou querendo continuar com vocês e apresentar agora algo que eu creio que nós precisamos estudar na palavra juntos. Nós vamos começar algo que eu chamo Lições de Éfeso, uma igreja caída. Quando a gente estuda a palavra, a gente percebe que a igreja já foi levantada por Jesus, mas a igreja já se desviou quando a gente chega em Apocalipse 2 e 3. A gente vai ver isso. Então, a ideia de avivar a igreja, ou seja, de renovar a vida da igreja, não é nenhuma novidade. E nós queremos ver isso. E eu creio que vendo isso na palavra, a gente vai começar a nortear as nossas vidas. Quem está interessado vai nortear a sua vida segundo a palavra. E isso para algo que eu creio que Deus está fazendo e ainda vai fazer nos nossos dias. Eu não gosto muito de usar a palavra avivamento. E você vai perceber que eu vou evitar fazer isso, porque avivamento, muitas vezes as pessoas estão pensando em uma reunião, um momento gerado pelas pessoas, por um líder, por uma igreja, por um grupo, como se provocasse. E nós temos o avivamento como um evento. Eu entendo esses momentos como momentos que Deus está querendo renovar e alinhar a sua igreja. Nós precisamos lembrar que quando Jesus falou, vocês serão as minhas testemunhas de Jerusalém até os confins da terra, ele estava falando sobre o avanço do reino de Deus, portanto o avanço da igreja, de um local geográfico, Jerusalém, passando em Samaria, região vizinha, passando na Judeia, região vizinha, até os confins da terra. Aí nós estamos falando dos lugares mais longes. Isso acontece de cidade em cidade, de nação em nação, de região em região, continente em continente. Então tem um aspecto geográfico. Não aconteceu isso dentro de 2, 3 anos. E por não acontecer isso dentro de 2, 3 anos, isso significa que precisa-se de uma renovação disso, tá? De toda a vida e propósito da igreja, de geração em geração. Precisa de uma educação para aqueles que nascem nisso, tá? Para dar continuidade à missão do Messias até chegar nos confins da terra. Então, o que nós sabemos historicamente é que, semelhante a Israel, que entrava em decadência, entrava em, não todos, mas boa parte, entrava num momento de um buraco em relação à vida espiritual para Israel, Deus chegava de tempos em tempos e levantava um profeta que chamava a nação ao arrependimento. Geralmente isso junto com uma figura política, um rei. Então Israel mesmo se desviava da aliança do Senhor e quando chamava de volta tinha 2 aspectos. Primeiro, as obras da carne. Quando Deus separou a nação de Israel como nação santa, Deus estava afirmando 2 coisas. Eu te separei das nações para servir a mim. Agora, em servir a mim, eu te trouxe para mim para se tornar semelhante a mim. Um filho imita o pai. É o discipulado natural do ser humano que Deus criou. O filho imita o pai.
Então Deus trouxe o povo de Israel para servir a Ele. Ele morou no meio deles, Ele habitou no meio deles, justamente para eles verem e eles começarem a imitar o Pai. Agora nós sabemos que a lei só tem uma certa força. A lei não podia produzir essa santidade nas pessoas. Mas um Espírito voltando para as nossas vidas, sim. Então nós como igreja, por causa da obra de Jesus, temos recebido um Espírito Santo que testifica a nós quem é o Pai, como é o Pai. Ele testifica a nós quem é Jesus, como é Jesus. E do mesmo sentido, Jesus faz com que nós possamos nos tornar filhos de Deus. E o Filho faz o quê? Ele imita o Pai. Por isso Paulo fala, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso em Romanos 8, 29, nós somos aqueles que são predestinados a sermos conforme a sua imagem e semelhança para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, o exemplo a seguir. Pois bem, ao longo da história da igreja, semelhante a Israel, a igreja também tem se desviado. Isso torna necessário o quê? Uma renovação, um momento de intervenção de Deus. Pode sempre haver um remanescente como sempre foi, mas na igreja tem havido muitos desvios. Muitos momentos que a igreja começou a viver como o mundo. Eu estou falando a estrutura, a igreja institucional. E nesses momentos, Deus começou a despertar pessoas para orarem, conforme eu falei no último vídeo, a orarem. E aí, Ele sempre despertou pessoas para orar, porque Ele estava para agir. Eu tenho certeza, e nisso eu quero te encorajar com o que está acontecendo. Houve 20 anos de adoração e intercessão da igreja no mundo inteiro. E agora nós vimos um primeiro passo, da manifestação do Senhor. Ele não vai parar nisso. O último século foi anos e anos e anos e ondas concêntricas do Espírito Santo que começou lá no país de Gales, aí foi atingindo Azusa, foi gerando ministérios no mundo inteiro de evangelistas, aqueles que estavam curando, que gerou também a nossa consciência sobre apostolado e o profético, que gerou um novo mover de adoração, intercessão e profecia, 24/7, o levantar do tabernáculo de Davi. Eu falo sobre tudo isso porque nós estamos vendo o Senhor agir nesse momento e tudo isso me leva aqui, nas origens, onde tudo começou. Porque Deus está fazendo o que na nossa geração? É um momento que Ele está prestes a agir. E eu quero com você observar algumas coisas aqui na palavra que vão ajudar a gente a nortear os dias, a discernir não somente o que está acontecendo no mundo, mas especialmente o que Deus está movendo, porque Ele vai estar movendo na tua vida e na minha vida. Agora, eu queria chamar a tua atenção para uma palavra aqui em Apocalipse. Em Apocalipse é o 2º capítulo. Eu estou vendo a primeira carta de 7 cartas que foram escritas para o anjo em 7 igrejas. João, na sua velhice, está arrebatado na presença do Senhor. Ele não está no natural. Ele está na presença do Senhor e ele está vendo, o Senhor mostrou. Isso que significa Apocalipse, a revelação. E essa revelação, ele fala no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
A igreja primitiva precisava ver Jesus de novo. Esse livro foi escrito provavelmente entre 50 e 60 anos depois que Jesus ascendeu, depois do nascimento da igreja. Isso significa que nesse período, se a gente pensar, já tem 2 gerações que são acrescentadas. Pessoas que começaram com Jesus e agora João, por exemplo, está na sua velhice. Ele foi arrebatado para ouvir umas coisas de Jesus. E Jesus pediu para ele escrever como se fosse um escrivão, tá? Escrever as coisas que ele iria falar. Tá? Jesus ditava, João escrevia. E tem a primeira carta para uma igreja na cidade de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Para entender isso, Jesus é quem está segurando as estrelas e ele que anda no meio dos candeeiros, que representa a sua presença no meio dessas igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova uns que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nesse momento, eu podia discursar horas só sobre essa carta aqui. No momento, eu só quero fazer umas observações. Jesus chamou a igreja em Éfeso, igreja caída. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu falei, lições de Éfeso, uma igreja caída. Durante os próximos meses, todas as semanas, nós vamos continuar com esse tema. Lições de Éfeso, uma igreja caída. Nós vamos ver de onde a igreja caiu. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, nós vamos ver o que aconteceu em Éfeso. Nós vamos mensurar o que Deus fez. O que Deus fez. Como Ele fez. Como Ele gerou isso. Porque nesse momento, ao acontecer algo lá em Asbury, nós precisamos perguntar o que é que Deus está gerando? O que é que Deus está querendo fazer nesse momento na sua igreja e através da sua igreja no mundo? Nós vimos em 2020 até esse ano 2023 como todos os poderes das trevas têm se levantado contra o Senhor, contra o seu Messias e contra o povo de Deus. Estamos ouvindo as ameaças, estamos ouvindo as críticas. Quem sabe algumas críticas têm fundamento e por isso Deus quer agir em nós para nos tornar semelhante a Jesus para essa geração. Quando ele fala que a igreja em Éfeso é caída, ele não convida a igreja a voltar ao seu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor, mas ele não fala para voltar ao primeiro amor. Ele fala,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essas obras não são, obviamente, pecados. Deus jamais vai falar para o seu povo voltar a pecar. Não se trata aqui das obras da carne. Mas, em abandonar o primeiro amor, em abandonar a prática das primeiras obras, Jesus estava dizendo para a igreja em Éfeso que estava em pecado e precisava se arrepender. Em Israel, a aliança tinha duas coisas: seja como eu sou. Em segundo lugar, eu te fiz uma nação de sacerdotes. O Senhor nos salvou, nos separou do mundo e Ele nos fez sacerdotes. Israel, se desviando, indo para as obras da carne, largava também o seu sacerdócio. Durante o reinado de rei Acás, durante anos o templo ficou fechado. O povo não celebrava as festas, o povo não profetizava através das festas como Deus queria, os levitas não sacrificavam mais, o pecado acumulava, a nação ia à ruína, foi à ruína. 2 Crônicas 28, reinado de Acás. A nação foi à ruína. Por quê? Porque quebrou a aliança do Senhor. Voltando às obras da carne, mas também abandonando o seu sacerdócio. Aqui é justamente isso que Jesus está falando com a igreja em Éfeso. E nós queremos avaliar isso, porque eu creio que tem muito para nós, como igreja do Senhor, nessa geração, nesse momento, muito temos para aprender com a igreja em Éfeso. E nós queremos avaliar nas próximas semanas o que Deus fez e o que é que eles abandonaram. Qual foi a prática que eles abandonaram, que Jesus considerou pecado? E nisso Ele chamou essa igreja e as outras para se arrepender e voltar à prática das primeiras obras.